E foi desta. Paulo Bento foi despedido hoje do Cruzeiro. Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o vídeo sobre a saída de Paulo Bento do Cruzeiro. Este vai ser um vídeo de opinião pessoal, não vai ter cortes, não vai ter edição. Eu vou-vos tentar transmitir aquilo que me vai na alma, que neste momento é tristeza. Porquê? Porque é um técnico português a trabalhar num país fora de portas. Pensava eu que Paulo Bento, quando foi para o Brasil, pensava que ele iria abrir portas ao mercado português. Também não sei se ele fechou as portas. Eu acho que os resultados ditaram a saída de Paulo Bento. Não só os resultados, mas também, na minha opinião, os comportamentos e princípios de jogo que ele tentou transmitir à sua equipa, ao seu plantel, não funcionaram. Eu estou triste porque Paulo Bento é da minha geração. Eu cresci a ver Paulo Bento a jogar. Paulo Bento foi um jogador excepcional. Jogou no Vitória de Guimarães como volante. Era um jogador muito inteligente, um jogador de recuperação de bolas, era um jogador de passe simples, um jogador que enchia o meio-campo da equipa onde jogava. Viu a jogar muito no Vitória de Guimarães, depois transferiu-se para o Benfica, teve lá 2 anos no Benfica também a grande nível, vai-se transferir para o Oviedo de Espanha na sua carreira e depois mais tarde volta a Portugal, regressa para defrontar o Sporting. Teve várias presenças na seleção nacional, acabou a sua carreira como jogador cheio de êxitos e tornou-se treinador. Começou por treinar a base do Sporting, os Júniors, os Sub-19, e depois teve a sua oportunidade nos Séniors do Sporting, ao mais alto nível. Paulo Bento teve lá 5 anos em Alvalade no Sporting, não ganhou nenhum título, título a nível nacional, ser campeão nacional, porque o Sporting nessa época não estava forte, era um clube que vivia uma grande instabilidade, não só financeiramente como desportivamente. Era muito difícil Paulo Bento ser campeão no Sporting, mas mesmo assim, na minha opinião, fez um ótimo trabalho. Depois foi para a nossa seleção portuguesa, teve 4 anos à frente da seleção portuguesa, aí fez um trabalho positivo, não foi bom, não foi excelente, foi um trabalho positivo, apesar que teve algumas quesílias. Lembro o caso de Ricardo Carvalho, que abandona o estágio por problemas com Paulo Bento. Paulo Bento sempre foi um técnico muito teimoso nas suas convicções, mesmo estando errado, ele dificilmente dava o braço a torcer para seguir, se calhar, o caminho mais fácil. Ele preferia seguir o caminho difícil, indo sempre ao encontro das suas convicções, mas o futebol às vezes não é fácil e não acontece aquilo que nós prevemos que fosse a acontecer. Depois ele sai da seleção, teve um tempo parado e ingressa no Cruzeiro. E então, como eu sigo Paulo Bento já há muitos anos, não só o Paulo Bento, como vários treinadores que foram ex-jogadores, uns com mais sucessos, outros com menos sucessos, mas eu preferia que Paulo Bento fosse para o Brasil implementar as suas ideias, a sua cultura europeia, mas os grandes entraves esteve sempre na sua convicção, mesmo estando errado. Portanto, Paulo Bento teve 76 dias ao leme do Cruzeiro. Ele teve 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Ou seja, o balanço não é nada positivo. A torcida começou a cobrar primeiro a escalação, depois os jogadores não davam aquilo que deveriam dar.
Depois, as substituições, ou seja, quando os resultados não aparecem, o que é que acontece? A culpa é sempre do treinador, e eu concordo. Quando se ganha, ganhamos todos. Quando se perde, a culpa é do treinador. Há vários pontos chaves, no meu entender, que Paulo Bento errou. Eu acho que foi no processo primeiro da adaptação ao futebol brasileiro. Depois, o ciclo tão curto de treinamento, de treino. O Cruzeiro jogava ao fim de semana e jogava ao meio da semana, e eu acho que ele aí também errou na procura de soluções. O tempo era muito curto para ele jogar em várias estruturas. Paulo Bento jogou num 4-4-2, num 4-3-3, num 4-2-3-1, ou seja, várias estruturas em jogos em que o período era curto de treinamento. Eu acho que Paulo Bento primeiro deveria-se adaptar mediante as suas convicções, estudar o plantel e ir ao encontro do plantel, porque outro ponto negativo foi Paulo Bento entrou a meio já com as contratações feitas, não foi um plantel escolhido por ele, e depois ainda teve o facto das lesões do elenco serem muitas, ou seja, problema de adaptação. Depois o espaço curto de treinamento fez com que ele perdesse um pouco a noção e colocasse várias estruturas em muitos jogos num curto espaço de tempo. Acho que deveria ter analisado melhor o plantel e não ter insistido, por exemplo, em Alano, porque Alano depois foi emprestado, não percebia a insistência tanta num jogador para depois o emprestar mais tarde. São vários pontos chaves que Paulo Bento, na minha opinião, errou. Acho que o Cruzeiro deveria ter tomado uma atitude, e eu já previa que esta situação iria acontecer. Não foi pelas duas vitórias contra o Vitória para a Copa do Brasil, isso foi camuflar uma série de problemas que se vivia internamente. Animicamente os jogadores não estavam bem, porque no futebol vitória após vitória faz com que a mentalidade do jogador seja mais forte e se envolve o grupo, cada vez seja mais fechado, com o intuito de ganhar cada vez mais. Mas quando não se ganha, a desconfiança começa a aparecer no seio do vestibulário, do balneário, e depois as coisas acabam por não funcionar. Deixem-me só dar-vos um exemplo que aconteceu comigo. Eu vejo o percurso do Paulo Bento, o mesmo que se passou comigo, sem tirar nem pôr. Eu treinei futebol de base em Portugal durante 5 anos, tirei o nível 1 de treinador de futebol, fui treinar as formações de base em Portugal, tive 5 anos a treinar formação de base. No meu 4º ano, eu decidi continuar para o 5º ano, e esse 5º ano foi recheado de sucessos. Eu treinava uma equipa sub-18 e fui a uma fase final de um campeonato sub-19. E então completei os meus 5 anos de formação de base, tirei o nível 2, o meu curso de treinadores já é reconhecido pela UEFA, o nível 2 é UEFA B, e terminei o percurso da base no último ano com sucesso e pensei para mim, eu estou pronto para treinar uma equipa sénior. E isso aconteceu. Não tive convites nenhuns no final da época, os campeonatos começaram e passado 2 meses há um treinador que é despedido de um clube e esse clube contactou-me porque queria os meus serviços como treinador de futebol para uma equipa sénior, ou seja, eu entrei no clube 2 meses depois. Paulo Bento entra num clube tarde também, e eu fui apanhar um plantel que não foi feito por mim. Paulo Bento encontra um plantel que não foi feito por ele, e eu fui com as minhas ideias bastante claras e só olhava para aquilo que eu queria fazer, o meu modelo de jogo, as minhas ideias, incutir rapidamente aos jogadores. Não me adaptei ao futebol dessa realidade, dessa divisão, desse clube.
eu não tinha realmente um conhecimento vasto sobre as outras equipas, os outros jogadores, eu não tinha um departamento de observação e então tive grandes dificuldades na adaptação ao clube e à realidade. Paulo Bento teve o mesmo problema. Eu ganhei jogos, fui ganhar jogos fora, resultados muito bons, a minha equipa treinava com uma grande intensidade, o grupo do meu plantel estava estritamente unido, tudo corria, os treinos corriam bem, a animosidade e a mentalidade dos meus jogadores estava forte, mas depois a minha equipa dentro de campo as coisas não funcionavam. Os adeptos também cobravam da equipa, a equipa não criava aquele futebol que treinava, ia para dentro de campo, ou era porque a bola batia no poste, ou o guarda-redes da equipa adversária, o goleiro, era o melhor em campo, tinha 15 remates, só que depois o adversário ia à minha baliza uma vez, fazia um golo. E Paulo Bento aconteceu exatamente a mesma situação. Houve uma altura que eu fui ter com o meu presidente e disse: Presidente, vamos acabar por aqui, eu coloco o meu lugar à disposição, as coisas não estão a funcionar, o grupo está unido, estamos a treinar muito bem, mas depois chega ao dia de jogo e as coisas não funcionam. E o presidente disse: Mister, não, eu conto consigo até a final da época, você vai ser o mister do clube, eu conto consigo. E eu deixei andar um mês. Ou seja, o presidente dá-me um voto de confiança, eu tinha pedido a minha demissão e esse mês fez-me provar que eu na altura estava correto. Ou seja, a equipa eu notava que estava junta, mas não tinha resultados. E esse mês passou e eu voltei ao presidente, fui falar com o presidente e disse: Presidente, agora não dá mais. Eu perdi o meu último jogo em casa, vejam só, aos 30 minutos eu estava a perder 3-0, o adversário foi 3 vezes à minha baliza e marcou. Ao intervalo eu estava de rastos, dei a minha palestra, falei com os meus jogadores, fomos na segunda parte, jogámos só no meio campo do adversário, sempre com um caudal ofensivo muito grande, acabámos por não marcar, perdemos o jogo. E eu disse ao presidente: Presidente, para o clube chegar ao final da época com os objetivos feitos, eu tenho que sair, porque vem para cá um treinador, pode ser pior do que eu, pode ser pior, mas o facto dos jogadores verem uma nova cara, novas ideias, os jogadores que não jogam vão tentar provar ao treinador que querem o seu lugar. A alma é renovada dentro do vestiário. Por muito que os jogadores gostassem de mim, por muito que os jogadores gostassem de Paulo Bento, podiam adorar o técnico, eu não sei, eu não estou lá dentro, mas o renovar faz com que exista uma nova alma no clube. E eu tive razão. O presidente ligou-me no final da época e disse: Mister, dou-lhe toda a razão. Veio um novo treinador, o clube cumpriu com os seus objetivos e isto é futebol. Eu não sou pior do que era há um ano atrás, quando eu na base tive grandes sucessos. Não sou pior porque me correu mal a época. José Mourinho foi despedido do Chelsea. Ou seja, na minha opinião, acho que o Cruzeiro fez muito bem em ter demitido o Paulo Bento. Eu não sei se foi o Cruzeiro que demitiu. Se calhar Paulo Bento pôs o lugar à disposição e o Gilvan, o presidente do Cruzeiro, aceitou. Ou seja, na minha opinião, foi bem. Fico triste, mas para o bem do Cruzeiro teve que sair Paulo Bento. O Cruzeiro não pode ir para a Série B. E o futebol é isto, malta. O futebol vive de mudanças. Uma vez eu sou bom, outras vezes sou mau. Eu passo de bestial a besta, de besta a bestial. E isso o futebol é normal. Portanto, eu concordo com a saída de Paulo Bento, por muito que me custe e que me deixe triste por ser português. Mas o futebol é isto, malta. Eu acho que a minha experiência que eu vos tentei passar, vejo algumas semelhanças com a de Paulo Bento, mas Paulo Bento a um nível muito superior ao meu. Para vocês terem uma realidade,
A equipa que eu treinei em Portugal está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta divisão. A equipa que eu treinei está na quinta divisão em Portugal. Portanto, Paulo Bento está no topo, está no Cruzeiro, o melhor clube do Brasil, está mesmo lá em cima. Portanto, há algumas semelhanças a nível de treino, a nível de psicologia, a nível de balneário, vestiário, mas eu notei que se o Paulo Bento ficasse, o Cruzeiro iria ser igual. Por muito que os jogadores quisessem, por muito que os jogadores tentassem lutar contra a maré, eu acho que não adiantava. Portanto, a mudança, na minha opinião, vai ser boa. Acho que o próximo treinador vai querer fazer o melhor, vai puxar pelo seu elenco, puxar pelos seus jogadores, e não estou a dizer que Paulo Bento saiu, o Cruzeiro vai disparar. Não, o futebol é um momento, já vos disse. Pode vir um novo treinador e o Cruzeiro não funcionar. Agora, eu acho que esta foi a medida mais certa, mais adequada. Contem comigo, eu vou continuar a fazer as observações ao Cruzeiro. Tinha dito com ou sem Paulo Bento. Portanto, está dada aqui a minha opinião. Foi benéfico para o clube. Vamos em frente, Cruzeiro, preparar os próximos jogos e, da minha parte, dar um grande abraço ao Paulo Bento. Mas o futebol é isto mesmo, malta. Está bem? Grande abraço.